Beleza, galera? Abraçando você que está acompanhando mais um Debate Bola aqui com muita coisa boa para você acompanhar, informações, e hoje um programa especial falando sobre Copa do Mundo, a Copa do Mundo FIFA 2018, que será realizada na Rússia no ano que vem e gera muita expectativa de todos os brasileiros no que diz respeito à movimentação, né, que tem por conta do Tite, que está organizando essa seleção, né, deu um padrão de jogo diferente, e a gente vai falar de tudo isso aqui no programa de hoje. Eu recebo Joab Alves, né, que participa junto com a gente também, comentarista esportivo, e o Danley Albuquerque, que também vai participar junto conosco e analisar essas seleções classificadas para a Copa do Mundo 2018 e falar um pouco também sobre as expectativas sobre as seleções que vão participar dessa competição. Vou começar dando o nosso boa noite ao Joab. Boa noite, Joab, seja bem-vindo ao nosso programa. Fala pra gente aí dessa Copa do Mundo com surpresas. Algumas seleções estão estreando na competição e grandes medalhões, como a Itália, por exemplo, e a Holanda, que estão ficando de fora. Com certeza, Arthur. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí a gente. E uma das que surpreendeu todo mundo foi a seleção do Panamá. Não é isso mesmo, Arthur? E também a Itália, a gente que acompanha, a gente que é comunicador, a gente vê que todo mundo se surpreendeu e ficou triste que a Itália está de fora da Copa do Mundo da Rússia. É verdade, é lamentável, uma seleção como a Itália, com a tradição que ela tem, 4 Copas do Mundo na bagagem, realmente é triste você ver uma Copa do Mundo sem a Itália. Isso não acontecia desde a Copa de 54, então realmente, depois de muito tempo, é que nós tivemos aí a Itália ficando de fora de uma Copa do Mundo. Danley Albuquerque, o que é que a gente pode esperar dessa Copa? Mesmo sem Itália, sem a Holanda, teremos uma grande Copa com Neymar, com Messi, com Cristiano Ronaldo, com grandes craques. Boa noite, Arthur. Boa noite, Joab. Realmente é algo de se esperar muito, né, depois da Copa do Mundo do Brasil, e que a gente passou por aquele fiasco, né, do 7-1. Mas tá vindo aí uma Copa com o Tite, né, um técnico que muita gente espera muito dele, a gente acredita nisso. E Neymar tá aí, tá todo mundo, Gabriel Jesus, Diego Souza, mas... Tem essa polêmica também. Tem essa polêmica do Diego Souza, vai ou não vai, mas vamos ver o que é que dá. É verdade, eu vejo essa Copa do Mundo, para mim, como um divisor de águas para a seleção brasileira, que está reencontrando aquela forma tradicional de jogar, né? E a gente vai começar falando sobre a seleção brasileira, porque é a que mais ganhou Copas do Mundo, 5 na bagagem, e nunca deixou de participar de uma Copa desde 1930. Joab, esse plantel do Tite, que ele vem colocando em amistosos, em jogos das eliminatórias, é realmente um plantel seguro, de qualidade, que dá para sonhar e conquistar o Hexa? Isso mesmo, Arthur. A gente observa do Tite que ele tem muita experiência na bagagem. E passa para a gente, torcedor da seleção brasileira, que ele está com gás, não é isso mesmo? Nos últimos amistosos, a gente observou que ele mexeu muito no time. Isso passou insegurança para quem é torcedor da seleção brasileira e já achou muito estranho, né? A gente que vem aí de um empate, e a gente espera que o Tite continue naquela de vitórias, né? O que todo mundo espera. Só para pontuar essa questão dos amistosos, eu acho que é importante você, nesse momento, testar peças, o que o Tite vem fazendo. Fez muito bem isso contra o Japão, contra a seleção da Inglaterra também, fez algumas experiências na equipe, e esse é o momento de se testar. Conseguiu a vaga na Copa, você vai colocar jogadores que o pessoal estava pedindo, a torcida estava pedindo, vai testando alguns jogadores, e dessa parte de experiência e amistosos é que você vai tirando ali as peças para compor o seu elenco, né? O Diego Souza, por exemplo, como você falou, é um jogador que vem passando por um grande período de testes. Eu colocaria também que o próprio Henrique Dourado no Fluminense também está passando por essa fase de experiência. O Hernanes começou a aparecer agora pelo São Paulo, então é outro jogador que o Tite vai começar a observar um pouco mais, e é bem por aí, né? Usar esses amistosos também para que esses testes aconteçam e que nós possamos chegar bem afinados para a Copa. Esses testes são importantes, né, para que, mais uma vez, para que a gente não passe pelo fiasco que passou, dependendo de apenas um jogador, que nem foi de Neymar. E eu acho que Tite está no caminho certo. Tem gente que não concorda com esse jeito dele de estar pegando várias pessoas, mas eu acho que é isso mesmo, tem que testar, tem que ver. Eu só acho que agora, em reta final de campeonato brasileiro, ele deveria ter tido uma orientação, ele deveria ter se orientado mais um pouquinho, porque tirou peças importantes
de alguns times que estavam disputando ainda algumas coisas. Eu concordo com Isso você mesmo. nesse sentido. Arthur, é nítido a gente observar que o Tite não observa a questão do melhor posicionamento, como o Corinthians, que está lá na liderança, não é isso mesmo? Ele pegou o Diego Souza, pernambucano, infelizmente o futebol pernambucano está lá embaixo, mas mesmo assim ele acreditou no Diego É um Souza. jogador que ele vai testar há muito tempo. Exatamente. Né? Ele está acreditando no potencial dele, além do futebol dele, o físico dele, que é um dos destaques do Diego Souza. Sim, sim. Eu concordo com você. Para a gente passar um pouco mais à frente, falar um pouco sobre a Copa do Mundo de fato, eu trouxe aqui algumas possibilidades de grupos fáceis e difíceis para o Brasil. A gente lembra que o Brasil está no pote 1, ou seja, não enfrenta equipes como a Rússia, que é o país sede, a Alemanha, a Portugal, a Argentina, a Bélgica, a Polônia, a França, que são melhores ranqueadas pelo ranking da FIFA, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, um grupo com Brasil, Espanha, Suécia e Nigéria. Seria um grupo da morte, né? na confecção da Copa do Mundo. Outro com Brasil, Espanha, Costa Rica e Japão. Também seria outro grupo complicado, um pouco mais balanceado. Porém, também o Brasil teria problemas para conseguir passar de fase. Grupo 3, né? uma terceira sugestão, possibilidade, Brasil, Inglaterra, Senegal e Sérvia. Também seria um grupo complicado para a seleção do Tite. E a última opção de grupo mais complicado, eu acho essa um pouco mais fácil, Brasil, Suíça, Dinamarca e Coreia do Sul. Seria essa quarta opção que o Brasil poderia pegar em Copas do Mundo, né? E grupos mais fáceis, né? Que a gente também sonha que o Brasil tenha uma boa vida rápida também na primeira fase, com Brasil, Croácia, Irã e Panamá. Para mim, um grupo fácil. A Croácia realmente é aquela seleção para brigar para ser a segunda colocada. Brasil, Croácia, Egito e Austrália, aí um pouco mais complicado, porque a equipe da Austrália sempre deu trabalho à seleção brasileira, né? Brasil, México, Tunísia e Arábia Saudita. Brasil e México, esses aí estariam classificados, na minha opinião, porque Tunísia e Arábia Saudita, com todo respeito, não tem tradição do futebol. E o outro, Brasil, México, Islândia e Marrocos também. O Brasil não teria nenhum problema em relação à classificação para a próxima fase. Mas são possibilidades. O sorteio acontece no final do mês. E qual é a expectativa para você no Brasil para a Copa do Mundo? Arthur, eu como um bom brasileiro, eu acredito que o pessoal do país do Brasil está acreditando no futebol. O pessoal do Brasil está ligando a sua TV para assistir o jogo do futebol da seleção brasileira. O pessoal está assistindo, indo ao estádio assistir o jogo do Brasil. Ou seja, independente do time que o Brasil vai pegar, o pessoal está acreditando na seleção. Ou seja, isso é um ponto positivo para o Brasil e ainda passa energias positivas para a seleção, não é mesmo? É verdade. Nandei, para você, dá para o Brasil conseguir chegar na fase final, no Hexa, ou é muito cedo ainda a gente sonhar com essa questão por conta da questão dos grupos que não foram confeccionados e os possíveis confrontos em fases subsequentes? Eu acho que dá para chegar. Eu acho que todo brasileiro pensa com isso. A gente quer ser campeão, quer ser hexa. Faz muito tempo que a gente quer ser hexa. Eu acho que com o Tite tá na hora da gente ser hexa. E principalmente se for em cima da Argentina. Se for em cima da Argentina vai ser... É verdade. Eu vou tocar nesse assunto agora com vocês. É que nós tivemos seleções com muita dificuldade para conseguir a classificação e a Argentina foi uma delas, né? Uma grande seleção do nosso futebol, mas que infelizmente ou felizmente, né, para os brasileiros, teve muita dificuldade de conseguir a sua classificação para a Copa do Mundo. É uma seleção que chega com o Messi, que é um jogador que dispensa comentários, né, por toda a sua qualidade, porém é uma seleção que chega com um sinal de alerta ligado por conta da irregularidade na campanha, mano. Realmente, Arthur, fica aquela interrogação. A interrogação para o pessoal brasileiro, o pessoal argentino, mas que é importante a Argentina estar nessa Copa. É importante. Infelizmente, como a gente comentou no início, uma seleção como a Itália, é triste a gente ver que não vai estar numa Copa como a da Rússia, que vai ter grandes seleções. Eu, como um brasileiro, eu como apaixonado pelo futebol, fico triste de ver que a Itália não vai participar, mas fico alegre que a Argentina conseguiu entrar para a grade do futebol da Copa do Mundo da Rússia e ver que vai ser uma grande briga. Inclusive, se não tivesse, só complementando, se a Argentina não está no campeonato, o Brasil é campeão, os argentinos iam dizer, é porque a Argentina não estava, então tem que estar a Argentina mesmo. É aquela coisa, Copa sem Argentina é Copa? Não. Copa sem Brasil é Copa? Também não. Copa sem Inglaterra é Copa? Não é. Pois é, são países importantes, né? Eu concordo com vocês
que a gente queria ver realmente jogando e participando de uma Copa do Mundo, porque grandes craques como o Messi, se Portugal ficasse de fora, o melhor do mundo não jogaria, que é o Cristiano Ronaldo. Enfim, algumas situações que realmente deixam a gente preocupado, né? Por exemplo, a Itália ficando fora. Quantos jogadores a gente vai deixar de ver, por exemplo, como um Chiellini, um Buffon, que encerraria a sua carreira, né, em Copas do Mundo e pela seleção italiana nessa Copa do Mundo de 2018? Vários jogadores, o Icardi que estava aparecendo e despontando como uma promessa, né, o Insigne também pela seleção da Itália, enfim, vários jogadores. Aí vamos para a Holanda, você vai deixar de ver um Robben, você vai deixar de ver um jogador como, por exemplo, o lateral esquerdo Blind, enfim, vários jogadores, o Silesen também que é goleiro, vários jogadores que fazem parte daquela equipe da Holanda que são de qualidade e também vão fazer falta, como o Van Persie, por exemplo, também em uma Copa do Mundo, né? Não só eles, mas enfim, a gente vai ganhar muitos jogadores, como por exemplo Lewandowski pela Polônia, mas não vai deixar de ver Mkhitaryan, vai deixar de ver o Bale, vai deixar de ver o Robben, enfim. Se você colocar a quantidade de seleções que estão fora e você pegar os destaques dela, você tem um baita de massa para ganhar qualquer Liga dos Campeões da Europa. E a gente fica triste, Arthur, uma questão como a Holanda, que ganhou do Brasil, né? Nas últimas fases, que foi a questão da semifinal, se eu estou muito enganado. Isso da disputa. 2014, isso. E em 2010, a quarta de final. Está fora da Copa da Rússia é incrível. É as coisas que o futebol proporciona para quem assiste, não é mesmo? É verdade. É aquela coisa também que acho que o Nani vai concordar. Cada seleção ela tem uma geração. E a geração holandesa, ela está chegando já no seu limite e precisa urgentemente de uma renovação de qualidade. Que isso não vem acontecendo, porque eu acho que também foi um dos problemas para que a Holanda ficasse de fora, nem na repescagem chegasse. A Holanda, ela tem... A gente estava comentando hoje que a Holanda ela sempre tem um prazo, digamos assim, vai acabando uma safra de jogadores e ela vai dando esse problema. E está finalizando essa safra. Mas vamos fazer o seguinte, a gente falou muito sobre seleções e eu queria com vocês a gente começar a escalar a seleção brasileira. Vamos lá? A gente tem mais ou menos uma ideia dos convocados para a Copa. Eu acho que a fase de goleiros, né, já está praticamente definida, com o Cássio, o Alisson e o Ederson, né, deverão ser os 3 goleiros. Então, para mim, o Alisson é titular. Na lateral direita, o Daniel Alves, para mim, vai garantida, né? Para mim, um dos capitães poderia ser realmente ele. Na zaga, Marquinhos e Miranda e o Thiago Silva ali brigando também para entrar. Na esquerda, Marcelo, com uma vaga tranquila. Eu acho que a segunda vaga está em disputa ainda entre Felipe Luiz e o Alexandre, que apareceu muito bem nesses jogos que o Tite colocou. No meio campo, Casemiro, o Paulinho, e eu colocaria um asterisco no Renato Augusto, porque vem caindo de produção. Infelizmente, mas, né? Que é um baita jogador. É um baita jogador, porém está caindo de produção, é um jogador de confiança no Tite, mas eu observaria outros jogadores. O Hernanes renderia bem ali, na função que ele faz na seleção brasileira, na minha opinião. Então, para mim, acho que o Renato Augusto seria o único asterisco dessa equipe. No ataque, Felipe Coutinho, para mim, está garantido. Sim. Vem fazendo um grande campeonato inglês pelo Liverpool, uma boa Liga dos Campeões também pela equipe inglesa. O Gabriel Jesus é unanimidade, né? Como também o Neymar. O Neymar. São 3 jogadores ali no ataque que a gente observa ali que o Brasil está bem. Com certeza, é como aquela história onde o brasileiro diz, e eu confirmo que do meio para frente a gente está bem feito. Como, por exemplo, o Gabriel Jesus e o Neymar. A gente está bem de ataque, não é mesmo, Arthur? É verdade, eu concordo com você. Minha preocupação, Joab e Danley, é somente na formatação dos suplentes, né, dos que vão ficar no banco de reservas. A gente não tem todo mundo ainda acertado, mas, por exemplo, para um lateral direito tem aquela disputa do Danilo com o Fagner, né, que estão ali, o Danilo do Manchester City e o Fagner que está no Corinthians. Na zaga, o Gemerson briga, o Rodrigo Caio também está na disputa. Eu colocaria o Gil também ali na disputa, que passou um bom tempo sendo convocado pelo Tite. Depois foi esquecido um pouquinho, mas o Gil também eu colocaria como uma possível opção, né? Na lateral esquerda, como eu falei no começo, Felipe Luiz e o Alexandre estão brigando ali para ver se conseguem uma vaga, né? Uma já é do Marcelo, a outra seria de um desses dois. No meio campo, o Fernandinho para mim está garantido, né? O Juliano está brigando,
A gente tem outros jogadores importantes, o Arthur, que aparece muito bem pela equipe do Grêmio, está brigando ali para conseguir essa vaga, enfim. Só interrompendo um pouco, Arthur, a questão da parte de trás da seleção, onde um dos jogadores que chamou a atenção do torcedor brasileiro foi a questão do Davi Luiz. Sim. Que além da questão emocional, ele mostrou que ele joga bem, ele inclusive está jogando muito bem no time do Chelsea, e a gente espera que ele também seja convocado. Eu, pelo menos como torcedor, queria muito ele jogando atrás e, por que não, como um dos titulares da seleção. Sim, o próprio Davi Luiz ele faz uma função da lei de um líbero, um volante. Ele poderia também ser utilizado em algum esquema tático diferente do Tite para essa situação. E agora, falando um pouco mais sobre o setor de frente, a gente tem algumas peças que ainda trazem dúvida para o torcedor. Como, por exemplo, o Tyson, né, que vem sendo convocado, mas é um jogador que até agora a gente não está observando muita evolução. Diego Souza. Também nós temos deixa eu lembrar aqui rapidinho, o Juliano, né, que vem sendo convocado. Nós temos também o Jô, que está aparecendo. O Douglas Costa também, da equipe da Juventus. Mas são jogadores que eu acho que você, montando uma seleção, tem condições totais de ir para a Copa do Mundo, com certeza. Jovem, obrigado pela participação. Diga seu palpite aí em relação à seleção brasileira, ou então quem você acha que realmente vai levar essa Copa do Mundo da Rússia, que será a primeira Copa do Mundo em 2 continentes, visto que a Rússia está tanto na Europa como também na Ásia. Arthur, primeiramente também obrigado pelo convite, e eu acho que a seleção tem sim chance de a gente chegar lá, o tão sonhado Hexa, né? E mostrando que a nossa equipe tem potencial. Eita, puxa, peraí. Potencial, né? Potencial. Vai. Pois é, Arthur, eu acho, né, a seleção está mostrando a gente que tem potencial e mostrando credibilidade a gente, torcedor. E eu acredito sim no nosso Hexa, e a equipe está mostrando o que quer, e juntamente com o Tite, né, mostrando a questão dos placares e mostrando que está 100% positivo. Brasil Hexa? Com certeza. Beleza. Danley, obrigado pela participação. E aí, o que você espera dessa Copa do Mundo? Dá para o Brasil chegar? A Alemanha vai chegar no Penta? Como é que é? Muito obrigado, Arthur, pelo convite. Esperamos que sim, né? Eu queria, olha, a final que eu queria era muito engraçada. A final que eu queria era se pudesse 3 times, ou seja, 2 finais. O Brasil estava na final, uma final com a Alemanha para devolver descontar pelo menos uns 3, né? Para ir abatendo nas contas. Sim. E eu queria também uma final com a Argentina, porque tem outro sabor. Ganhar da Argentina é bem melhor. Mas, bem enfim, melhor. Brasil Hexa. Hexa é luxo. Beleza, muito bem. Obrigado pela participação. A gente vai continuar debatendo o Copa do Mundo por aqui no Debate Bola, e você é o nosso convidado, participe junto com a gente, que você realmente vai ser o grande beneficiado desse nosso grande debate. Galera, aquele abraço, valeu! Ficamos por aqui e aquele abraço para você. Boa Copa do Mundo para a seleção brasileira e rumo ao Hexa. Valeu!